Meu nome é Vinícius, sou arquiteto urbanista, doutorando no programa da PUC Campinas, e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, o IMOS, estudo em Olambra, São Paulo. Nosso artigo, nossa pesquisa, ela tem como objetivo avaliar o nível da mobilidade urbana sustentável na cidade de Olambra, né, que é um município de pequeno porte paulista, ou seja, um município com menos de 20 mil habitantes dentro do estado de São Paulo, por meio da aplicação do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, o IMOS, que foi adaptado para cidades de pequeno porte. No assunto, nós trazemos a importância da mobilidade urbana como elemento central do planejamento urbano contemporâneo, a contextualização brasileira, a gente tem uma urbanização acelerada no modelo industrial ainda, no modelo moderno também, né? E aí, como o Maricato traz, que são baixos salários na cidade, nos centros urbanos, ou seja, e o crescimento elevado, né? Um crescimento urbano desigual, onde a gente tem uma distância também, a gente consegue identificar a distância entre a moradia e o emprego, que vai gerar esses deslocamentos pendulares e ter a predominância dos modos motorizados individuais, né? Para isso, também a gente conseguiu identificar que a influência da morfologia urbana também vai afetar esses deslocamentos, né? E aí a forma da cidade vai condicionar o modo de deslocamento e os tipos de viagem que vão se ocorrer no território. A mobilidade depende dessa via, né? Depende dessa infraestrutura, do transporte coletivo, das ciclovias, das calçadas. E também a gente conseguiu identificar alguns problemas estruturais em relação à urbanização sem infraestrutura qualificada, né? Ou seja, os modos de ativos e de transporte coletivo são negligenciados, uma vez que a gente não tem uma infraestrutura adequada para esses territórios. Conseguimos identificar também alguns avanços em relação às diretrizes recentes, né? Então, em relação à infraestrutura, meio ambiente e transportes, com as políticas públicas, conceito da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, também em relação às políticas de mobilidade urbana. Com avanço também a gente tem a lei de 2012, que é o Plano Nacional de Mobilidade, né? Que vai priorizar os modos coletivos e não motorizados. Alguns desafios, né? Que é a falta de infraestrutura e segurança, infraestrutura segura e acessível para os pedestres, a população em si da cidade, a baixa conectividade viária, fragmentação urbana, que vai persistir voltando à utilização dos automóveis, né? Então a persistência do modo individual, motorizado. Alguns caminhos que a gente tem que seguir para a sustentabilidade, né? Então a adoção da ocupação compacta do uso do solo misto, com a maior densidade populacional e acesso aos serviços, né? O incentivo desses modos ativos e do transporte coletivo eficiente. A cidade pequena também é um fator que a gente estudou, né, introduziu o assunto e continua estudando, que são os deslocamentos curtos e concentrados, que a gente vai priorizar os deslocamentos ativos, mas que algumas vezes a gente consegue identificar que mais para frente, a gente pode conversar no resultados, que mais para frente a gente consegue ver que são um pouco. A metodologia da pesquisa, ela é uma pesquisa exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa, né? Ela vai ser baseada na aplicação da IMOS adaptada para cidades de pequeno porte, realizada pela Cardoso, uma pesquisa dela da dissertação de mestrado apresentada em 2021. Então a pesquisa ela foi dividida em alguns pontos. Então a primeira parte da pesquisa, a primeira metodologia é a pesquisa documental, a revisão documental com bases no IBGE, no censo de 2022, na Fundação SEAD, no Denatran. A segunda parte é a observação em loco, né? Então algumas visitas técnicas na cidade, algumas análises em relação à ciclovia, os pontos de ônibus, algumas áreas, ambientes construídos, né, que a gente consegue ter esse registro. Registro entre os itens mencionados na metodologia específica também pela Cardoso, para a gente conseguir verificar esses indicadores. E a própria metodologia da IMOS adaptada, que a Cardoso ela adaptou para a cidade de pequeno porte, baseado na pesquisa de Costa em 2008, desculpa. A pesquisa da Cardoso continha 57 indicadores distribuídos em 9 domínios, né? A adaptação ela foi validada pelos especialistas da área, então ela encaminhou a pesquisa para os especialistas e obteve a resposta, o retorno com esses 57 indicadores, considerando especialistas na área de pequeno porte, né, na cidade de pequeno porte. No caso de Olambra, foi aplicado só 42 itens, que vão favorecer esse cálculo. Mas uma breve análise em relação à metodologia é o seguinte: esse processo do cálculo dos indicadores, cada indicador ele vai ser ponderado segundo os pesos definidos por Cardoso, né? Então, por exemplo, aqui eu trago um recorte o domínio de acessibilidade. O domínio de acessibilidade
por sua vez, ele é dividido, aqui um recorte, em dois temas, né? Então, acessibilidade ao sistema de transporte, que tem o peso 0,29, e acessibilidade universal, que tem o peso 0,28. Dentro de acessibilidade universal, por exemplo, eu tenho acessibilidade, um indicador, acessibilidade aos serviços essenciais, né? E outros três. Esses indicadores, dentro do tema de acessibilidade universal, são divididos igualmente pela Cardoso. Então, cada um vai equivaler a 0,25. Por exemplo, acessibilidade aos serviços essenciais, o critério de avaliação é a porcentagem de escolas, UBS, prédios públicos com rotas acessíveis, acesso aos banheiros acessíveis, acesso ao prédio acessível, né? E a nota é de 0 a 1 desse indicador, né, desse critério de avaliação, e especificamente esse critério, esse indicador, ele ficou vazio, porque não teve uma documentação que comprovasse a porcentagem das escolas da UBS, prédios públicos, né? Então, para não ser um resultado equivocado ou tendencioso, a gente considerou a nota de vazio. Por exemplo, outros, a gente conseguiu as informações e aí os dados necessários para averiguar essa avaliação. Ela se encontra na região sudeste do estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. É uma cidade de pequeno porte, né, de acordo com o IBGE, é uma cidade de pequeno porte 1, que ela é menos de 20, é uma quantidade de população, né, de habitantes, de menos de 20 mil habitantes, para ser mais exato, no último censo são 15.094 habitantes. É uma das maiores cidades que teve uma taxa anual de crescimento, de acordo com os cálculos do IBGE, são 2,46%, né, de 2010 a 2022, uma taxa que vai ser uma taxa significativa em relação à comparação com o estado e com a região metropolitana. Né? A região metropolitana de Campinas ela vai ser composta por 20 municípios, então tem aí uma média de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, né? E aí o seu crescimento populacional ao ano é de 1,04%, ou seja, a cidade de Olambra tem uma tendência anual de crescimento maior do que a região metropolitana em si e maior ainda que o comparativo com o estado de São Paulo, né? Que a média anual é de 0,60%. A formação urbana ela é de uma origem de colonização de holandeses, né? Reflete isso na arquitetura e na organização urbana, é um traçado flexível, com uma expansão orientada pelo turismo, né? E a valorização do mercado imobiliário. A expansão ela atende algumas áreas da cidade e a gente vê que essa expansão também é em relação aos loteamentos residenciais e empreendimentos turísticos. Né? O turismo de flores é uma forte vertente econômica e identitária da cidade, né? Que é conhecida como a capital das flores. E alguns resultados encontrados em relação à aplicação da pesquisa é em relação à estrutura urbana dos equipamentos públicos. Né? Então, os equipamentos são concentrados nas áreas centrais, né? Então equipamentos como saúde, escola, praças, comércio, serviço. As avenidas, né? Então toda essa parte viária são bem dimensionadas de acordo com o código de transporte. Desculpa, o código de trânsito, né? Então a gente tem um bom fluxo de trânsito, um crescimento da frota que gera um desafio ambiental, mas que ainda a gente tem uma frota de veículo e um crescimento muito expressivo, né? Então, por exemplo, de 2.856, ela passou para 7.330, cerca de um aumento de 150%. Né? O índice de motorização da cidade é de 1,53 habitantes por veículo. Então, é uma alta tendência do transporte motorizado, o que a gente vê que não vai caminhando com as pesquisas que a gente vai encontrando no nacional que fala que as cidades de pequeno porte utilizam mais os modos ativos ou os transportes coletivos. Né? Então, aqui a gente vê que é uma clássica tendência ao transporte motorizado. A contextualização do Estado, né, em relação à comparação com a região metropolitana e a comparação com o Estado, a gente pode ver que é um índice de motorização maior do que essas regiões, a cidade de Olambra. A mobilidade ativa, né, a gente vê que o uso da bicicleta ainda é limitado, a infraestrutura cicloviária é incipiente, problemas de acessibilidade na calçada ou até mesmo a falta de calçada em alguns casos. Tá? O planejamento urbano, o plano diretor da cidade, ele passou por um processo de atualização para uma lei de minuta 300, número 300 de 2019. Né? Aí a gente pode ver algumas diretrizes de crescimento ordenado, investimento da infraestrutura, e a participação social na gestão democrática, né, que é uma questão também de sustentabilidade de participação. Também podemos analisar a mobilidade urbana, mobilidade sustentável dentro do plano de mobilidade, dentro do plano diretor, né, que os principais assuntos observados é em relação à acessibilidade como direito universal, sustentabilidade urbana, mobilidade inclusiva, né,
Concluindo, a cidade de Olambra ela apresenta um alto desempenho socioeconômico, né, uma qualidade de vida elevada, contudo ela vai ter alguns desafios em relação à mobilidade urbana, especialmente quanto à sustentabilidade. O fortalecimento da infraestrutura para ciclistas, pedestres, o transporte coletivo ela vai ser essencial para o crescimento da cidade. Sem contar que quando a gente aplicou o resultado do IMOS, da metodologia, a gente conseguiu identificar algumas coisas, algumas fragilidades e alguns índices de qualidade. Né? A nota do score global é de 0,53, então a nota é de 0 a 1, então significa que é um desempenho mediano. Né? Tem alguns avanços na acessibilidade no meio ambiente, mas eu tenho fragilidade nas políticas públicas em relação a isso. Por exemplo, o plano diretor, né? Os modos não motorizados, o planejamento urbano integrado com a região metropolitana ou as cidades vizinhas também. Né? Então eu tenho ótimos índices de acessibilidade, mas eu tenho algumas fragilidades, como, por exemplo, a ação para acessibilidade universal, o fragmento urbano, por exemplo. Né? Aspectos ambientais, a gente vai ver que são notas boas, mas falta transparência de dados. Né? Então, apesar de a gente conseguir ter algumas informações hoje, ainda fica faltando essa clareza desses dados e sobre a fiscalização. Né? Quando a gente está falando também desses aspectos sociais e políticos, a gente vai ver que são dados medianos, mas que também falta a integração dos níveis do governo, falta de investimento do transporte, né? E a transparência. Com relação aos domínios, por exemplo, no modos não motorizados, as notas foram baixas, né? Então, por exemplo, estacionamento para bike não existe, nota 0. São faltas de metas de políticas públicas e incentivo à mobilidade urbana ativa. Né? Então, o planejamento integrado, a gente também vê algumas variáveis em relação às notas. O tráfego de circulação, a gente vê que é um baixo número de acidentes, que são ações preventivas positivas em relação ao poder público com a comunidade, a educação do trânsito ainda é fraca, mas eu tenho um alto índice de motorização, ou seja, a dependência muito do automóvel. Né? Apesar de a gente ter alguns pontos fortes também no sistema de transporte urbano, a gente tem algumas fragilidades, que são, por exemplo, o índice de passageiros por quilômetro, que é muito baixo, ou seja, é uma baixa eficiência do transporte público, uma baixa densidade dos modais, então eu só tenho um incentivo dos modais como transporte público, o carro, a moto e o caminhar, a bicicleta. Apesar de ter alguma infraestrutura, é uma pouca infraestrutura, né, existente. E aqui ficam algumas considerações. Né? Então, a gente revê esse conceito da importância da mobilidade urbana sustentável para a moradia, para o trabalhar, ou seja, para melhorar a saúde, a redução dos impactos ambientais e a qualidade de vida. A situação atual da cidade de Olambra é um crescimento expressivo da frota veicular nos últimos anos, os índices são superiores à média estadual e da região metropolitana. O aumento associado à pandemia, né, e a falta de alternativas eficientes. A gente consegue ver o impacto dessa motorização, ou seja, um impacto também ambiental. E o desafio e os riscos, que é a priorização do automóvel, né, que compromete a sustentabilidade e a equidade social. Então a gente precisa necessariamente rever essa tendência desse crescimento dessa frota da cidade para que a gente não vá em contramão à sustentabilidade, ou seja, a mobilidade urbana sustentável. Um outro ponto também são estratégias das soluções, né? Então melhorar o transporte coletivo, a frequência, a cobertura em relação ao território e a integração das tarifas. A cidade de Olambra, ela possui tarifa zero na mobilidade dentro da cidade, mas em contrapartida, quando a gente precisa sair da cidade e ir para a região metropolitana, uma cidade vizinha, eu não tenho essa integração das tarifas, né? Eu não consigo sair de uma cidade para outra com custo zero, com tarifa zero. Né? A expansão dessa infraestrutura cicloviária é extremamente necessária, estratégica, qualificar as calçadas ou construir, melhorar as calçadas, garantindo acessibilidade aos pedestres, né, alinhado com as políticas públicas, principalmente a de mobilidade urbana, o plano de mobilidade urbana. Alguns resultados que a gente pretende esperar é a redução desse índice de motorização e das emissões de poluente, né? Então a gente parte com o pressuposto da sustentabilidade e das emissões dos poluentes na atmosfera, a integração regional com a região metropolitana, né? Então não só a tarifa, mas com os fluxos de pêndulo da cidade para outra, a construção de um modelo de mobilidade eficiente, inclusive sustentável, e as recomendações é que realizem estudos semelhantes em outras cidades de pequeno porte também, para a gente conseguir entender e identificar, fazer esse diagnóstico dessas cidades. O apoio da formulação de políticas públicas e investimento voltado para a mobilidade urbana ativa e sustentável, e a importância para o desenvolvimento urbano sustentável. Eu agradeço, muito obrigado.